Economia, com Ivana Moreira. Ivana, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Me conte uma coisa, como é que o governo planeja enfrentar aquilo que muitos empresários, dirigentes das entidades empresariais dizem do risco de desindustrialização no Brasil? Esse risco é real, é uma das nuvens aí para o cenário de 2011 e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio está refinando as análises sobre esse risco com base na invasão de produtos importados no ano passado. Então, o que eles fizeram agora, eles acabaram de concluir um ranking dos setores mais afetados pela invasão de produtos importados para, com base nesse ranking, tomar as medidas necessárias. O desafio é encontrar medidas de proteção à indústria nacional que não conflitem, não entrem em choque com os acordos da Organização Mundial do Comércio, que não gere aí outros problemas políticos e, inclusive, retaliações para as empresas brasileiras. E olhando para esse ranking, que o novo ministro, que é mineiro, Fernando Pimentel, está tomando as decisões sobre as medidas que serão propostas. Eu tive estudando, dando uma olhada nesse último levantamento, e aí é curioso perceber dois setores mineiros que foram muitíssimo afetados. O primeiro setor que aparece nesse ranking é o setor de equipamentos, de bens de capital, de fabricação de bens de capital, que tem indústrias de expressão nacional em Minas que estão estabelecidas aqui. Outro setor que é importante para a indústria mineira que aparece é o setor da indústria têxtil, que está em 7º lugar nesse ranking dos setores mais afetados pela invasão de importados. E vamos lembrar que na indústria têxtil a gente tem empresas muito representativas no cenário nacional. A Coteminas, da família do ex-vice-presidente José Alencar, a Cedro Cachoeira, que é outra empresa importante e tradicional aí do setor, e que estão entre os setores muito afetados. E esse estudo do governo trouxe outros dados interessantes, porque além do ranking dos 10 setores mais afetados, também trouxe o ranking dos setores manufaturados que conseguiram se sair muito bem em 2010 e que aí serve de parâmetro ali para o governo fazer a análise. Um dos setores que enfrentou muito bem essa questão do câmbio e do risco de importação, de concorrência com produtos importados, é o setor de calçados. E não à toa aparece Nova Serrana como um município mineiro que registrou maior crescimento no ano passado, crescimento populacional. O crescimento de Nova Serrana foi de mais de 100%, foi 116%, de acordo com os dados do último censo. Hoje são cerca de 700 indústrias de calçados lá no polo de Nova Serrana, e elas são responsáveis por dar emprego para 70% da mão de obra local. Quer dizer, 70% das pessoas que trabalham em Nova Serrana hoje trabalham para indústrias de calçados. Sim. O fato de esse setor ter ficado no ranking positivo não mostra só simplesmente a capacidade de exportação. Alguns setores apareceram porque exportaram muito no ano passado e outros apareceram porque tiveram uma grande capacidade de manter cativo o mercado interno, que é uma das coisas que hoje o polo calçadista de Nova Serrana faz muito bem. Ele é um polo que começou, quem é mineiro sabe, produzindo basicamente tênis. Sim. Inclusive produzindo alguns dos tênis genéricos que foram para o mercado, uma realidade que as autoridades lutam para mudar também. Gostei da sua análise generosa. É verdade. Mas, enfim, não só isso que eles fazem. Não são só tênis para exportação, nem só tênis genéricos. Hoje eles têm uma indústria forte para todos os setores. Calçados de boa qualidade. Inclusive, eles diversificaram muitíssimo no setor de calçados femininos, lançando aí coisas mais ousadas, coisas de moda, e foram capazes de conquistar uma boa fatia do mercado doméstico. Foi isso que garantiu uma performance tão boa. Então, quando eles aparecem nesse ranking da balança comercial, eles conseguiram barrar uma entrada de concorrentes importados, apesar do câmbio favorável, porque eles conseguiram ter competitividade, preço bacana e qualidade bacana para garantir o mercado. Enfim, essa análise do Ministério do Desenvolvimento é uma análise interessante, que se os técnicos souberem olhar de forma crítica ali, acho que pode resultar em medidas muito interessantes para as indústrias. Uma curiosidade, quando as indústrias deixam de ser competitivas e têm menos recursos para reinvestir, nós não estamos correndo o risco de, em médio e longo prazo, caminharmos para o sucateamento do nosso parque industrial? Só como curiosidade, porque me parece que essa dúvida
fica sempre ligada. Se eu tenho menos recursos, se eu ganho menos, eu tenho menos capacidade de reinvestimento no meu negócio. Claro, e aí você está querendo levar a discussão um pouco para as questões macro que complicam a competitividade da indústria. Exatamente. E aí voltamos a falar de peso da folha da mão de obra para as empresas, como falamos ontem, da flexibilização das leis de trabalho, carga tributária e um monte de itens. Que impelirão, inclusive, para que esse programa, para que esse processo possa até se agravar. Mas eu acho que a gente tem que também ser menos otimista ou menos ingênuo. Eu não estou esperando nada radical das medidas que serão anunciadas. Eu acho que são medidas pontuais para proteger setores onde já está evidente que o nível de atividade caiu em consequência do câmbio muito complicado para esses setores. Para apagar o incêndio. Eu acho que não é agora que o Brasil vai mudar tudo, a carga tributária vai baixar, os juros vão cair e o cenário ficará maravilhoso para todas as indústrias brasileiras. Deixe-me sonhar, Isso é uma Ivana. coisa a longo prazo, Paulo Deixe-me Leite. sonhar, Ivana Moreira. Ivana, grande abraço para você, amanhã nós estamos de volta falando de economia. Verdade. Bom Até dia, amanhã. até Bom amanhã. dia.